O Portal Tenura de Notícias, mais uma vez, vem falar sobre saúde, uma área tão ampla, né, tão complexa. E aqui profissionais importantes, né, passam aqui pelos nossos estúdios para que a gente possa falar nas diversas áreas e especialidades. Hoje eu recebo com muito prazer, agradecendo antecipadamente ao convite aceito, a Vanessa Fonseca Ormhold. Ela que é especialista em audiologia clínica e também responsável técnica pela Clissaud Fonoaudiologia. Vanessa, eu escuto, mas eu não entendo. Essa é uma queixa comum que as pessoas levam até o seu consultório? Sim, Dani. Primeiramente, eu queria agradecer pelo convite. E realmente é uma queixa muito comum, porque os pacientes, eles muitas vezes acham que estão escutando, ou então que as pessoas estão falando muito baixa, né? E realmente a gente tem que respeitar todo um protocolo clínico. E os pacientes normalmente precisam de uma avaliação com o otorrinolaringologista, que é o especialista dentro da área, e o otorrino é quem vai realizar a indicação realmente desse paciente para um tratamento. Mas é uma queixa super comum e eles realmente entendem que o problema está nas outras pessoas ou no ambiente em que eles vivem. E realmente não, realmente quando a gente vai realizar uma investigação, realmente a gente acaba encontrando alguma alteração. Eu ia fazer uma pergunta apenas das consequências, mas Vanessa, qual seria um fator primordial ou um dos maiores fatores que levam a causar a surdez e as consequências da perda auditiva? Então, Dani, a gente tem vários fatores que interferem e podem causar uma alteração auditiva, desde um trauma por uma bomba ou um paciente num envelhecimento mesmo, uma presbiacusia, né, que normalmente a gente tem esses pacientes com uma perda bem característica, ou por relações hormonais, ou por ototóxicos, medicações, ou por um fator hereditário. Então, assim, o hereditário também impacta? Sim, né? sim, com certeza, né? E hoje a gente tem aí todo o diagnóstico, e esse diagnóstico começa desde quando o neném nasce, né? Nos berçários, na maternidade, e a gente hoje tem toda essa investigação mais precisa. E com as especialidades trabalhando em conjunto, eu acho que fica mais fácil, até para que a gente possa realmente ter um desenvolvimento dessa criança que de repente não escuta, ou desse idoso que de repente a gente precisa restabelecer essas funções para que melhore todo o contexto de qualidade de vida dele. Então, realmente é importante a gente cuidar desse paciente, ter o cuidado, mas de uma forma onde exista um protocolo, onde exista profissionais especializados dentro da área, para que esse paciente tenha sucesso, né? Porque, na verdade, é o conjunto das especialidades que realmente leva o paciente a ter um sucesso nessa reabilitação, né? Você me pergunta se os pacientes eles ficam bem, eles têm sucesso no tratamento. Caminhando dessa forma, normalmente esses pacientes eles ficam realmente bem, e o profissional que está com esse paciente é o profissional que vai estar acompanhando junto com a família, com orientações. Muitas vezes a gente precisa entrar com um processo de reabilitação, não só o uso da amplificação, da prótese auditiva que realmente vai ser o sucesso, mas sim o conjunto, né? A família apoiando, o profissional que está atendendo, e até muitas vezes a gente entra com uma reabilitação que é o treinamento auditivo, para que a gente possa otimizar todo esse sucesso que a gente tem hoje da tecnologia nas próteses auditivas e até mesmo o caminhar desse paciente. Que bom, a gente fala de um conforto, né, durante um tratamento, né, senão de fato podem ocorrer consequências se não tiver toda uma orientação, mas em decorrência do tratamento, a gente diria que ele é mais eficaz ou ele é totalmente eficaz nos dias de hoje? Sim, Dani, a gente pode dizer, né? É claro que precisa um acompanhamento adequado, mas o paciente ele consegue restabelecer. A gente sabe que a gente escuta com a orelha, mas a gente entende com o nosso cérebro, então não é uma função simples, a gente não tem como separar. Então é importante que a gente, através do uso da tecnologia adequada, a indicação adequada,
esse paciente realize o tratamento e ele realmente melhore toda a qualidade de vida dele e ele sim vai ter sucesso, com certeza, né? A Vanessa, que é responsável, né, pela CliSound, uma importante empresa que nós temos aqui na região, com sede em Marília, Bauru. Em Bauru. Bauru. Então, quando a gente observa, nós que somos de Ibitinga, né, a gente fala da capital nacional do bordado, né, uma cidade de porte pequeno, mas Ibitinga e região não dispunha de profissionais dessa área nos últimos anos, Vanessa. E agora a gente consegue observar que a CliSound também está presente em nossa cidade, podendo atender as demais cidades aqui vizinhas, que no nosso entorno a gente fala aí de uma população de mais de 1 milhão de pessoas. Sim, Dani, e é importante, né, que os pacientes tenham acesso a essas informações e mesmo dentro da própria cidade, que a gente não faça com que a gente tenha Bauru como uma referência, né, na saúde auditiva, mas esses pacientes muitas vezes tinham que se deslocar até outros centros para que pudessem receber esse tratamento. Então, hoje a gente tem especialidades dentro de Ibitinga, a gente tem otorrinos dentro da cidade e a nossa equipe vem até Ibitinga para poder atender esses pacientes nesse protocolo adequado, porque a gente trabalha com pacientes muitas vezes que são idosos e acaba sendo mais difícil a questão de locomoção. A questão de locomoção. Sim. E também porque a questão tratamento e a sua questão excelência, a sua questão qualidade, elas têm que caminhar muito próximo desse paciente. Então, não adianta a gente atender um paciente e entender que eu vou ter um retorno daqui 30 dias. Não, principalmente no começo, esse paciente tem que ser acolhido, né? Então, a gente tem que acolher esse paciente de uma forma que ele sinta segurança, que ele sinta que realmente ele vai ter o tratamento, que ele tem alguém perto dele. Então, eu acho que hoje Ibitinga pode ser considerado um centro de referência exatamente por um protocolo adequado que esse paciente vai caminhar junto com a gente. Tá certo, então. Portanto, tá aí, né? Eu queria agradecer, Vanessa, mais uma vez pela sua presença aqui. Certamente teremos outros temas aí ligados à questão de tratamento auditivo que a CliSound traz para Ibitinga. E numa outra oportunidade a gente conversa um pouquinho mais. Muito obrigada, tá bom? Muito obrigada, Dani. A Vanessa Fonseca Ormhold, ela é especialista em audiologia clínica, responsável técnica pela CliSound Fonoaudiologia, que agora está em Ibitinga, através da Ibiclínica, que fica na rua Domingos Robero, 1031. E para agendamento de consultas, basta entrar em contato pelo telefone 16 3341 8455. Obrigada. Obrigada, Dani.